bem com vocês? O assunto do dia é pó. Eu resolvi fazer esse vídeo porque ultimamente eu tava tendo um problema com pó, assim. Os pós que eu já tava usando há um tempo, eles não estavam mais dando um efeito que eu tava gostando. Eu acabei dando uma esbranquiçada, então alguns pós foram ficando meio escuros pra mim. E aí eu resolvi compartilhar algumas dicas com vocês sobre pó. É um produto muito usado, principalmente pelas brasileiras, né? Porque a gente tende a ter a pele de mista oleosa. A maioria, eu sei que tem as meninas de pele de normal a seca, mas até as meninas de pele de normal a seca, baseada pelo menos assim, nas aulas de automaquiagem que eu dou, elas gostam de aplicar pó no rosto. Eu acho um pouco dispensável, mas tem gente que ainda assim aplica. Então lá vai a primeira coisa que eu até queria falar sobre isso. Eu já vi muita gente que aplica só pó no rosto. A pessoa não aplica nem base nem corretivo, ela só aplica pó. E um dos errinhos da maquiagem que eu acho que às vezes as pessoas confundem é que o pó, ele não traz cobertura pra pele. O pó, ele é mais um finalizador. Então depois que você aplica a base, depois que você aplica o corretivo, aí você vem com o pó. Porque a base e o corretivo é aquilo que realmente vai dar a cobertura. Claro que existem aquelas bases em pó, que já é outra história. Mas se você tá querendo cobertura e você só aplica pó compacto no seu rosto ou pó solto, você não vai ter cobertura. Porque o pó, como eu falei, ele é mais um produto pra finalizar e deixar tudo lá no lugar, por mais tempo. Eu gosto de pó, eu sempre uso, mas eu não sou a louca do pó. Não é o produto que pra mim é o mais importante. Pra mim o que é mais importante é base e corretivo. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando os meus pós favoritos, assim. Recentemente eu acabei comprando alguns novos, assim, porque como eu falei pra vocês, eu tava tendo um problema, assim, com pó, principalmente na minha região das olheiras. Eu aplicava e sentia que o pó que eu tava aplicando tava anulando o efeito do corretivo iluminador que eu tava querendo, assim, né? Até no rosto, assim, eu não sei, já tinha um mês que eu não tava gostando, assim, sabe, do efeito do pó, depois que eu aplicava a base corretiva. Então vamos logo ao ponto mais importante do pó, região das olheiras. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando assim, como não craquelar corretivo, e lá eu falei bem assim, como é importante você selar sempre o seu corretivo com pó. O tipo de pó que eu mais gosto pra fazer isso são pós soltos. No geral, eu prefiro mais pós soltos do que pó compacto. Eu sei que muita gente tem medo de pó solto, porque realmente, às vezes, ele pode ser o vilão aí na maquiagem. Ele pode estourar, ele pode refletir demais num flash. Claro que tem que ter cuidado, gente, porque tem aqueles flashes muito vagabundos de celular, aqueles flashes que deixam qualquer pessoa branca parecendo um fantasma. Às vezes a pessoa tá até sem maquiagem e a pessoa fica com a cara branca. Eu vou já mostrar os pós soltos que eu gosto, mas eu queria antes mostrar um pó compacto pra vocês e falar o que eu tava tendo de problema com esse pó. Eu sempre mostro pra vocês aqui o pó compacto da Vult. É um pó que eu adoro. Por que eu gosto tanto dele? Ele é baratinho e ele é um pó que ele é mais solto. Apesar de ser compacto, quando você pega com pincel, quem tem esse pó sabe disso, ele até faz um pouquinho de sujeira. Ele solta bastante, por isso que eu gosto tanto dele. Só que essa tonalidade que eu tenho é a 03. E ela não tava dando mais pra minha pele, gente. Porque assim, o que acontece? Aqui nas minhas olheiras eu gosto de aplicar um corretivo um pouquinho iluminador. Não tão mais claro que a minha pele pra não ficar fantasma nas fotos, mas um pouquinho mais pra trazer aquela luminosidade no centro do rosto que eu já falei que eu gosto muito. Depois que eu aplicava o corretivo, eu vinha com esse pozinho da Vult e finalizava aplicando aqui nas olheiras pra assentar e o corretivo ficar lá durante o dia todo. Só que esse pó ele tava ficando muito escuro pra essa região, então o que acontecia? Oxidava. Eu aplicava ele e aí na mesma hora oxidava, dava uma escurecida e anulava aquele efeito de iluminado que eu tava querendo, ficava muito esquisito. Teve alguns dias que eu até tive que ficar meio que sem selar com pó, porque eu não tava gostando, nenhum pó que eu tava aplicando eu tava gostando. E aí o que acontecia? Eu tinha que demaquilar essa parte aqui e aplicar de novo o corretivo e depois aplicar outro pó. Então fiquem atentas, porque quando acontecer isso de oxidar, de anular aquele efeito de iluminado, ficar escuro, ficar esquisito, é porque o pó tá muito escuro pra essa região, então você vai ter que trocar de pó. Eu vou ter que comprar a cor 02 desse daqui, aí eu acho que vai ficar boa pra mim. Tanto que no vídeo que eu gravei com o Guilherme Batista, que ele me maquiou, ele foi pegar esse pó pra aplicar aqui nas minhas olheiras e ele na mesma hora percebeu que tava ficando escuro. E aí o que ele fez? Ele pegou o pó Agent Zero Shine, que é um outro pó que ele é mais begezinho, ele misturou um pouquinho do Agent Zero Shine com um pouquinho do pó translúcido da Mary Kay, que é branco. E aí, gente, equilibrou tão bem, ficou uma cor muito boa, porque nem ficou branco demais e nem ficou amarelo demais, ficou perfeito. Então já fica essa dica muito importante pra você. Às vezes você pode misturar um pó solto com o outro pra equilibrar a cor, a tonalidade, pra não correr o risco, às vezes, de ficar branco demais. Se você tem a pele morena ou se você tem a pele negra, tem que ter muito cuidado com esse tipo de pó solto branco. Acinzenta bastante. Então eu nunca indico esse tipo de pó translúcido branco pras morenas e pras negras, gente. Sempre tenta ir atrás de um pó
que tenha uma tonalidade ou begezinha amarelada ou mais alaranjadinha, que vai ficar muito melhor. Um outro pó que eu tenho que ele tem essa coloração, é de marca nacional, é esse pó aqui, iluminador da Vult. Ele é um pó solto e ele tem umas partículas de brilho. Ele tem uma coloração assim meio rosé, puxa um pouquinho pro laranja, não sei muito explicar não. Eu sinto que essa tonalidade só dele não faz aquele efeito de dar uma iluminada. Então eu indico você misturar com um pouquinho do pó translúcido. A Vult tem o pó translúcido branco, desse daqui também. Então fica a dica aí pra vocês que são morenas e negras. Tava um pouquinho do Agent Zero e agora eu vou colocar um pouquinho desse da Mary Kay. Eu amo o pó solto da Mary Kay, o pó translúcido. Ele é muito bom. Ele é super fininho, então ele não pesa essa região aqui, sela super bem, o restante da maquiagem também. Claro que outra coisa muito importante, ir com calma na quantidade do produto do pó solto. Porque corre o risco de acontecer aquilo que a gente vê em algumas fotos de celebridade, né? Que a cara tá cheia de pontos brancos, assim. O problema disso é esfumar. Você pega o produto e ele sempre vem bastante, então você dá umas batidinhas assim pra sair o excesso mesmo, não joga ele já de uma vez, porque realmente ele vai vir muito concentrado no seu rosto. E esse é o pincel que eu mais amo aplicar pó solto, ele é super fofinho, muito macio. Gente, esse aqui é da Macrylan, Baratex, é maravilhoso. Eu sempre venho dando, ó, batidinhas e aí depois eu venho esfumando o produto. Se eu for aplicar aqui no queixo, por exemplo, esfumo bastante. Porque faz toda a diferença você esfumar bem o pó solto. Se for um pó HD, vai ser melhor ainda. De pó branquinho, assim, translúcidos que eu tenho é esse da NYX HD e o da Mary Kay. Mas entre o da NYX e Mary Kay, eu fico com o da Mary Kay. E recentemente, agora nessa última viagem, eu comprei um pó que eu já ouvia muita gente falando, a Nick Tutorials fala super bem. A Sola, que é aquela minha blogueira favorita, americana, também usa e gosta muito, que é esse pozinho aqui da Laura Mercier. Laura Mercier, sei lá. Eu não sei se eu tô falando certo, foi o Samuel que me falou, ele fala francês. Enfim, ele é um pó muito fininho, eu acho que vende na Sephora Brasil, se não me engano. O que eu mais gostei, não é branco, ele é levemente begezinho, mas é levemente. Ele não é tão amarelado como o Agent Zero Shine e nem tão amarelado como o Cor 3 da Vult tava ficando. Então esse pó aqui pra mim tem sido a perfeição, assim. Pra minha tonalidade de pele, ele é perfeito, as morenas também vão se dar muito bem com ele. Eu acho que pra quem é negra, ele talvez fique um pouco acinzentado. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele é assim. Eu vou aplicar só um pouquinho, porque eu já tinha feito minha maquiagem toda, gente. E eu não gosto de passar muitas camadas de pó uma por cima da outra, não dá certo. Ele é muito bom, tanto pra região das olheiras como pro rosto todo, porque ele é muito fininho. Tem esse outro aqui que eu achei bem parecido com o da Laura Mercier, que é o da NYX. Ele foi baratinho, não lembro, gente, foi tipo 8 dólares, 7 dólares. Muito bom, ele é mais amareladinho, também não é tão amarelo. Tem nessa versão pra quem é morena e negra. A NYX, ela tem muito esse tipo de pó solto com tonalidade. Eu comprei o Light, que é o mais clarinho, mas tem esse fundinho mais amarelado. E comprei o Miriam, que tem um fundinho assim mais alaranjado, meio rosado. É porque é uma mistura. Eu não digo que é rosa e eu também não digo que é laranja. É ótimo pra quem é morena e negra. E esse aqui para as meninas mais branquinhas, assim, mais ou menos da minha cor, amareladas. Outra coisa que tem que ter cuidado, o excesso de pó. Eu sei que muita gente gosta de aplicar muito pó aqui nas olheiras. Eu não gosto de aplicar tanto pó. No restante do rosto eu também não gosto de aplicar tanto pó, porque o excesso do pó, gente, ele cancela aquele efeito mais natural da pele, aquela textura de pele mais natural. Então você tem que ter isso em mente. Se você quer mais pó, vai ficar com o rosto um pouco mais chapado, assim, com aquela pele sem vida. É isso que eu percebo. Tanto que a maioria dos maquiadores de celebridades, red carpet, eles não usam pó. São poucos os que usam. A maioria dispensa, porque o que eles querem é aquele glow, né, que apareça nas fotos, nas filmagens. Então se você quer esse vício de pele mais natural, com uma leve iluminação, você aplica menos pó. Bom, eu acho que é isso, gente. Existem muitos tipos de pós. Tem pó translúcido, como eu mostrei, tem pó compacto, tem pó translúcido compacto, que geralmente são bem fininhos também. Tem esses pós com tonalidade. Eu acho que falta um pouco nas marcas nacionais fazerem mais esses pós soltos, mas eu acho que já tá começando a mudar e já tá começando a vir mais pós. Eu sei que a Catarina Hill tem esse tipo de pó, mas o que eu mais gosto é usar esse tipo de pó solto com pigmentação, né? Assim, seja mais amarelado, rosadinho, mais laranja, enfim. E vamos ter cuidado com a quantidade, pra ele não estragar e não se tornar um vilão na sua maquiagem. Bom, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de dar like aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários se você ainda tiver alguma dúvida. Eu sempre tento responder o máximo que eu consigo dos comentários. Se inscreve aqui no canal também pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Tchau! O legal é porque ele é transparente, então você pode fazer um mix da base aqui, aproximar do rosto da sua cliente, da pessoa que você for maquiar, ou de você mesma, e você vai comparando, vendo se o mix que você fez está compatível, se não tiver você vai e faz outro.